Interface é algo que tu realmente deveria estar usando no teu código, e se tu não usa, tu pode ter certeza que tu tá ferindo um dos maiores princípios que a gente tem hoje no desenvolvimento de software. Mas pode ficar tranquilo porque eu tô aqui para te ajudar, então se tu não sabe como usar a interface, fica comigo aqui no vídeo que nós vamos aprender a como usar ela no vídeo de hoje. Então pega teu café e bora lá comigo. Fala galera, Henrique Jareta por aqui, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo rápido com uma dica super rápida, né, de como utilizar interfaces dentro do C#. É claro que esse conceito de interfaces se expande em outras linguagens de programação, mas hoje a gente vai ver unicamente aqui pro C#. Então, para começar tendo uma noção geral, né, sobre o que são interfaces, interfaces é um dos maiores princípios que a gente tem dentro da programação orientada a objetos. E se tu também não faz ideia sobre o que é programação orientada a objetos, pode ficar tranquilo, porque eu vou deixar aqui no card uma playlist aqui do canal que eu tenho, onde a gente trata os maiores pilares e a gente trata também o que é programação orientada a objetos. Então, clica aqui no link depois desse vídeo para tu ir lá e dar uma olhada. E inclusive esse ponto de interfaces, ele é tão importante, pessoal, que a gente tem dentro do Solid, né, aquele acrônimo de 5 letras, né, que exemplificam, né, o desenvolvimento em si. A gente tem a letra I, né, que é o Interface Segregation Principle. Mas a gente não precisa se atentar em muitos detalhes sobre o que é o Solid, o que é realmente esse princípio, mas saiba que interfaces é tão comum, é tão importante a gente utilizar, que existe um tópico específico para ele dentro do Solid. Então, como eu disse anteriormente, interfaces é um dos princípios gigantescos que a gente tem dentro da programação orientada a objetos. Mas o que realmente significa ter uma interface no teu projeto? A interface nada mais é do que um blueprint da classe, nada mais é do que realmente um contrato, porque lembra que a gente sempre tem que depender da abstração e nunca da implementação. Então, para que fique um pouco mais claro isso, vamos trazer um exemplo do mundo real. Imagina que tu tem uma casa e tu vai locar essa casa. Tu vai fazer um contrato de locação, certo? E lá no teu contrato de locação vai estar escrito assim: o cuidado do pátio, das plantas, enfim, deve ser de responsabilidade de quem está locando. Só que nesse contrato, tu não vai dizer que a grama tem que ser cortada com a máquina X ou com a máquina Y, que tem que usar o produto X ou Y para a grama poder crescer mais forte. Isso tu não vai dizer no contrato. Isso vai ficar a cargo de quem for fazer o serviço. Então, se eu loquei essa casa e eu tenho esse contrato, eu vou contratar alguém para fazer o serviço, eu não vou ter noção do que essa pessoa vai fazer. Eu só vou dizer, olha, eu preciso que tu corte a grama porque está aqui no contrato que eu tenho que cortar a grama. Como a pessoa vai fazer, não me interessa, vai ficar a cargo dela. E é exatamente por isso que a gente chama a interface de um contrato, porque a interface vai te dizer assim: olha, eu tenho aqui o método getUsers, eu preciso buscar os usuários. Agora, como que eu vou buscar esses usuários? Isso vai ficar a cargo realmente de quem herdar dessa interface. Então a interface não tem nada de responsabilidade em saber como que é a implementação. Então tu entende que esse conceito de sempre depender da abstração e não da implementação é um conceito que vai tornar o teu código muito mais rico, porque vai fazer com que tu evite ter muito código, às vezes duplicado, e vai fazer com que o teu código fique mais organizado. Então, a única coisa que tu tem que ter em mente agora é que uma interface é um contrato. Ela vai te dizer o que fazer, mas não como fazer. E sempre, como eu disse antes, sempre dependam da abstração e nunca da implementação. Se vocês dependerem somente da implementação, o código de vocês vai ficar uma salada de fruta, vai ferir vários e vários princípios que a gente tem dentro do desenvolvimento de software. Então sempre dependam da abstração. Então agora, para que fique mais claro ainda, nós vamos para a tela do meu computador e eu vou te mostrar um exemplo super simples aqui em C# para que tu possa entender na prática esse conceito. Muito bem, então galera, já estamos aqui na tela do meu computador e aqui, como de costume, vocês podem ver que eu criei uma aplicação também super simples, somente com interfaces e services. Se eu abrir aqui a minha pasta interfaces, eu vou ter somente uma interface, que é a minha interface de veículo. Eu vou usar como exemplo aqui veículo para ficar um pouco mais claro. E daí aqui eu tenho os meus services, né? Que se eu abrir aqui o meu service, vocês vão poder ver que aqui eu tenho dois services diferentes. Eu tenho um carro elétrico service e eu tenho um caminhão service, um truck service. Então aqui nós vamos usar como exemplo realmente veículos, mas veículos que têm algumas funções distintas, né? Mas nós vamos usar bem o básico. Então o que acontece? Se eu vier aqui e abrir a minha interface, a primeira coisa que vocês podem ver aqui é o seguinte: quando eu defino uma interface aqui no C#, eu tenho que usar a palavra reservada interface.
Então eu não posso simplesmente colocar aqui um public class veículo. Por quê? Porque quando eu colocar a assinatura do método aqui, ele vai me exigir que eu tenha algum tipo de implementação. Então quando a gente coloca a palavra reservada interface aqui, o C# já entende que, bom, aqui é uma abstração. Aqui eu só tenho que saber o que fazer, mas não como fazer. Então vocês podem ver que aqui eu tenho um método público que retorna um vazio, que é o método ligar. Perfeito. O que acontece? A gente tem lá, como vocês viram, a gente tem o service que é do caminhão e a gente tem o service do carro elétrico. E ambos precisam ligar, correto? Para tu andar com um caminhão, com um carro elétrico, tu precisa ligar esse veículo. Porém, como a gente está falando de um carro elétrico e de um caminhão normal, a forma de ligar ele é diferente, porque com um caminhão provavelmente tu vai ter que colocar a chave, tu vai ter que girar o primeiro estágio, talvez pisar na embreagem, ligar. O carro elétrico já não. O carro elétrico talvez é só um botão ali que tu tenha que pisar no freio e pá, já ligou, tu não precisa nem de chave. Então essa que é a diferença, mas tu entende que o método é o mesmo, é ligar. Eu preciso ligar. O que acontece? Se eu vier aqui agora na minha service, por exemplo, aqui no meu Electric Car Service, olha só. Eu tenho aqui uma classe vazia e é a minha classe do carro elétrico. Só que eu preciso ligar esse carro, correto? Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu vier aqui fazer um public void turn on e aqui vou colocar alguma implementação, né? Aqui eu posso colocar aqui um blá blá blá. Ao invés de eu fazer isso, eu vou herdar da minha interface. E por que eu vou fazer isso? Porque lá na minha classe do caminhão, eu também vou precisar fazer isso. Então imagina se todos os veículos que eu tivesse que colocar assim, ó, ligar, o que ele faz, ligar de novo, o que ele faz, ligar de novo. Entende que viraria uma salada de fruta de métodos ligar, sendo que a gente pode realmente abstrair esse método que é comum entre todas essas classes em um único arquivo, em uma única interface. Então vamos lá, vamos excluir aqui esse cara, né? Esse cara aqui que eu fiz, vamos deletar ele. E o que eu vou fazer aqui é simplesmente herdar da minha classe veículo. Então olha só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou simplesmente colocando os dois pontos. Se tu ainda não compreende como que funciona a herança, também eu vou deixar um vídeo aqui no card que está dentro da playlist lá de programação orientada a objetos, mas eu vou deixar aqui separado de herança para que tu possa entender um pouco melhor. E depois eu estou colocando da onde que eu quero herdar. Então eu estou dizendo que eu estou herdando da minha interface. Por convenção também, um detalhe importante é que sempre quando a gente fala de interface, a gente sempre coloca um I maiúsculo aqui no início, né, do nome dessa classe, né? Então, como aqui é uma interface, eu estou colocando esse I maiúsculo. Perfeito. Só que aqui ele está me dando um erro. O que é o erro? Se eu posicionar o cursor do meu mouse aqui, vocês podem ver que ele está dizendo assim, ó, a interface contém, né, um método, né, que ele não está implementado. Ele chama aqui de member, mas ele não está implementado. Ok, a gente tem um método turn_on lá na interface e ele não está implementado. Então a gente tem que implementar esse método. E aí que vem a mágica, porque quando eu dou um Ctrl ponto aqui e eu coloco para implementar, vocês podem ver que ele simplesmente implementou o meu método com um throw new not implemented exception. Por quê? Porque eu realmente ainda não tenho a implementação. Então imagina que aqui, como eu estou falando do meu carro elétrico, e aqui dentro é onde eu consigo fazer toda a implementação. Então aqui eu posso ter, por exemplo, um button que vai ser o meu turn on, que eu preciso pressionar ele, né? Eu preciso ligar ele. Eu posso ter aqui outra validação ou outro passo que, enfim, pisar no freio ou soltar o freio de mão. Então aqui eu posso ter todas as implementações que eu tenho que ter referente ao meu carro elétrico. Só que aí que está a grande questão. Se eu vier aqui no meu Truck Service, vocês podem ver também que ele é uma classe que não contém nada, né? Ele está vazio aqui e ele realmente é um Public Class Truck. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo processo do carro elétrico. Eu vou vir aqui e vou herdar da minha interface veículo. Aqui está acontecendo o mesmo erro, eu vou simplesmente importar. E aqui que também é o grande ponto. Vocês podem ver que eu estou chamando o mesmo método, mas eu estou chamando a abstração do meu método. Ó, é um public void ligar. Pronto, agora como tu vai implementar isso, eu não sei. Então aqui, se eu quiser, e com certeza nesse caso eu vou precisar, aqui eu posso ter uma implementação totalmente diferente do que a minha classe carro elétrico, porque tu entende que para ligar um caminhão, que nem eu comentei antes, é um pouco diferente. Então aqui eu posso ter a chave, aqui eu posso ter o pisar na embreagem e aqui eu posso ter
tudo que eu preciso referente ao caminhão. Se eu tivesse aqui uma outra service referente à moto, por exemplo, eu ia ter um processo também diferente de ligar. Então, tu entende que tudo que é referente a veículo, eu consigo ter um método ligar, porque a gente precisa ligar todos os veículos, a gente não consegue andar com o veículo desligado, e também todos os veículos vão conter esse método. Então, ao invés da gente criar um método dentro de cada classe do veículo, que seria um método, por exemplo, ligar moto, ligar carro, ligar caminhão, a gente simplesmente abstrai isso, que é comum entre todos, e coloca dentro de uma interface. Então, esse é o principal uso. Por isso que existe interfaces dentro das linguagens de programação. Então, a gente conseguiu ver aqui na tela do computador um processo muito bacana de desenvolvimento de software que se chama interfaces. E com isso a gente conseguiu ver realmente o uso, né? O real uso de uma interface, como que ela pode ajudar a manter o teu código mais organizado e como ela pode ajudar a tu não ferir nenhum tipo de paradigma ou algum tipo de padrão que a gente tenha dentro do desenvolvimento de software. Eu te dou um conselho do fundo do meu coração: se tu não usa interfaces, utiliza, porque elas vão melhorar muito o teu código, vão melhorar muito a manutenção do teu código e vai fazer com que o teu código se torne limpo, porque ele aplica sim algumas técnicas de clean code e vai fazer com que o teu código se torne um código legível, que eu consiga olhar e que eu consiga ler. Então, eu realmente espero que tu tenha aprendido algo nesse vídeo, e agora também eu te peço para tu te inscrever aqui no canal, porque é realmente com a tua inscrição que eu sei que meu trabalho está conseguindo atingir o teu conhecimento, está conseguindo contribuir com o teu conhecimento. Então, clica aqui no botão de inscrever-se, é totalmente gratuito e eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Muito obrigado de coração por ter ficado aqui comigo até o final do vídeo. Eu espero que tu fique muito bem, bons códigos, e eu te vejo na semana que vem.